Não, tinha menos gente do que a quantidade de vagas, não era necessário. Então vai lá, Inocência. Bom finzinho de tarde, início de noite. Muito bom estarmos aqui juntos, embora dá uma saudade de estar perto, de cumprimentar. Vamos iniciar com o verso. Só um instantinho, antes de você começar o verso, eu vou não. Vai começar o verso. Antes disso, Fabrícia, já que você está como host, você pode me colocar todos no mudo? Sim, senhora. Espera aí. E aí, Inocência, você mesmo consegue tirar o seu... Pronto? Vai lá. Posso? Pode. Um lema os homens devem empunhar, senão não haverá progresso em nosso tempo insano. Procurem a vida realmente prática e material, mas procurem-na de tal modo que ela não os torne insensíveis ao espírito que nela age. Mas não procurem uma coluna metafísica por egoísmo metafísico, mas procurem-no porque querem usá-lo desinteressadamente na vida prática, no mundo material. O espírito que por nós é levado à matéria, que é trabalhada por nós até a sua realização, pela qual está si próprio o espírito que por nós é ungido pela matéria. Estes formam aquele existir vivo, que pode levar a humanidade a um progresso real, àquele progresso que, pelas melhores esperanças, uma boa noite que já vai começar para a gente. E agora eu passo para a Janaína. Estava cortando o áudio, né? Tava. Eu acho que a internet dela, né? Estava meio instável e aí o verso não saiu completo. No final, a gente vê se consegue que ele saia completo. A gente pede para todo mundo desligar os vídeos e aí ela fala. Que é o ir e vir de muitas informações, aí a internet não aguenta. Pronto, então Janaína está aí? Pode. Estou aqui. Ótimo. Está com você. Se estiver cortando, vocês me dão um toque, tá bom? Então, a professora Maria Júlia me pediu para falar um pouco sobre o Círculo de Saberes. O que é esse evento, né, que a gente está promovendo hoje, como surgiu. E, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nascimento dele, né? Ele começou em 2010, eu acredito, 2010, quando meu filho ainda era da sala do maternal. Hoje ele está no 6º ano. E ele foi o embrião de muitas coisas que a gente realiza hoje no intuito de levar o conhecimento da antroposofia e da pedagogia Waldorf para as famílias, né? Começou como reuniões mensais, a professora que promovia esses encontros com as famílias da sala, para a gente discutir os temas da antroposofia e da pedagogia à luz do cotidiano das famílias, né? A ideia era apresentar o que é essa pedagogia tão diferente, que as famílias não são estudiosos, não têm domínio sobre esse tema, mas que convivem com ela a partir da educação da sua criança. E isso foi crescendo na escola, a importância das famílias terem mais contato com esses temas, né, de forma mais aprofundada, foi crescendo, diversos eventos surgiram a partir daí, a gente vem sempre realizando palestras na escola, rodas de conversa, grupos de estudo, tudo isso compõe o que a gente pode chamar hoje de escola de pais, né, ou escola de famílias. Mas o Círculo de Saberes propriamente, como esse encontro regular, né, de palestras ou rodas de conversa, a gente já vem realizando na escola há vários anos, talvez nem sempre com esse nome, mas realiza. E esse ano ele estava
né, aguardando as oportunidades para acontecer dentro do ambiente escolar. Não foi possível por conta, né, da paralisação, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube, através da professora Maria Júlia, que o colegiado de professores estava se mobilizando para realizar esses encontros, né, excepcionalmente online, mas que são realmente muito importantes para toda a comunidade escolar, né, porque tem esse propósito, né, de aproximar as famílias, de apresentar melhor os temas da antroposofia e da pedagogia, porque a gente precisa deles no nosso dia a dia, porque a gente precisa deles como autodesenvolvimento e porque a gente ajuda a escola, a gente é parceiro da escola no que a gente se propõe, que é educar nossas crianças. Então, eu sou muito grata por isso. E aí, gostaria de passar a palavra agora para a professora Maria Júlia. Não é isso, professora? Isso. Obrigada, Janaína. Então, para quem não sabe, meu nome é Maria Júlia, eu sou professora de jardim da escola e sou parceira de Jana na comissão de comunicação com outros pais que nos ajudam nessa tarefa. Então, enquanto colegiado, a gente vem com essa pergunta, né, com uma leve inquietação de como a gente pode, nesse momento de distanciamento, nesse momento de tanto desafio, estar nos fazendo presentes, né, no dia a dia, e na vida de cada criança, de cada família. E isso, cada professora está trilhando o seu caminho com sua turma, de acordo com a faixa etária, com um jeito, né? Mas existe algo, assim, muito importante, que é essa formação e como é que está essa família, como é que está o pai, como é que está a mãe, e as pessoas que estão junto da criança nesse momento. Então, a gente conversando em reuniões, e a própria Fabrícia, que é a nossa convidada hoje, que eu já vou apresentá-la, trazendo temas tão interessantes, e a gente veio, né, com essa proposta da gente fazer algo concreto, estruturado, com encontros, para poder justamente oferecer, fazer crescer essa chama, né, dessa luz interior que vem com esse conhecimento da antroposofia, porque a gente está num momento de tanto recolhimento, de estar para dentro, de tanto desafio, e a gente quer, assim, oferecer com os estudos, com essa visão do homem, da criança e da vida à luz da antroposofia, esse alimento para cada um, né? A gente está entrando aí na nossa Festa da Lanterna, em breve as famílias de educação infantil vão receber esse material, a gente pode ampliar, que fala desse momento de introspecção, onde uma luz que está se procurando, porque o vento apagou, né? E a gente quer, com esse conhecimento, manter essa chama acesa e trazer mais, e que a gente possa criar uma rede cada vez maior, engrossar, né, essa teia, para que a gente possa ficar juntos e se fazer presente. Então, esse círculo de saberes vem com esse impulso do coração da gente, de procurar estar perto, de procurar trazer essa luz e fazer essa chama crescer. E aí, eu estou muito feliz, assim, em poder começar com a Fabrícia, que já vem nos apoiando, é mãe da escola, desde o maternal, né? A filhinha dela foi aluna da professora Amanda, hoje é da professora Cristiane. Ela é aconselhadora de vida, carreira e liderança, com formação em aconselhamento biográfico, é coaching e consteladora, né, organizacional. Vem apoiando indivíduos e grupos e organizações em seus processos de transformação. Ela estuda há mais de 10 anos a antroposofia, e a sua contribuição na vida prática. Vocês viram que eu olhei uma colinha aqui, mas para dizer que ela tem esse trabalho com a antroposofia, estudando a antroposofia e apoiando os grupos na vida prática, no dia a dia, dando esse suporte, porque às vezes a antroposofia pode ficar numa esfera muito do conhecimento e é muito importante essa ponte de como a gente pode trazer esse conhecimento para a nossa vida. E aí eu passo a palavra para ela. Na verdade, eu vou passar a palavra para a professora Maria Inácio, que vai falar um pouquinho da nossa programação. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Maria, sou professora do Jardim de Infância da escola, e eu vou mostrar, só compartilhar aqui com vocês a programação da gente, só para a gente se situar. Só um minutinho. A gente teria aqui
às 17h30 o início da palestra. A gente está com 20 minutos de atraso, então provavelmente isso vai se estender por mais 20 minutos. Depois de 40 minutos de palestra, a gente vai ter início as respostas, as perguntas que serão feitas no chat. Então, quem tiver, ao longo da palestra, quem tiver dúvidas, pode escrever no chat, que a gente vai compartilhando isso e a Fabrícia vai interagindo com a gente através dessas perguntas. E a nossa previsão seria o término às 19 horas, mas a gente provavelmente vai se estender mais uns 20 minutos até às 19h20. No final da palestra, eu vou lembrar vocês, mas eu já vou antecipar, a gente precisaria de uma avaliação de vocês. Então, se vocês puderem colocar no chat as respostas a 2 perguntas. A primeira, quais são seus aprendizados hoje? E a segunda, o que podemos melhorar em termos de formato, estrutura e conteúdos? A gente precisa disso para ir aprimorando o projeto que a gente está começando hoje. Começando não, recomeçando. 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 Então, Fabrícia, agora é com você. Boa palestra. Obrigada, gente. Bom, queria agradecer essa oportunidade. Eu fico bem feliz realmente de ver esse movimento da escola e essa vontade realmente de trazer antroposofia nesse momento para todos os pais. Eu realmente venho estudando antroposofia e usando no mundo executivo, no mundo pessoal, e sempre tentando traduzir as coisas, e às vezes até procurando links. É muito interessante como as coisas que Steiner fala tem ligação com os estudos da psicologia, da neurociência. Então é isso também que vim aqui para tratar com vocês e para mostrar para vocês, né? E o nosso tema hoje é justamente a gente falar de inteligência emocional, né? A gente falar aqui dessa questão da inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional, né? Se eu pudesse trazer uma imagem para vocês que fala dessa inteligência e da forma que o Steiner trouxe, eu traria essa imagem aqui, que é a imagem da Lemniscata, que é o fluxo do infinito, que é essa questão da integração, né? E o Steiner, ele falava justamente desse homem trimembrado, né, em que a gente tem o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Né? Ele trouxe essa questão da importância da gente separar essas 3 instâncias para, ao mesmo tempo, também integrar essas 3 instâncias. Né? E quando a gente vai falar da inteligência emocional na tradicional explicação, né, que não é antroposófica, a gente vem trazendo um círculo, que ele fala, primeira coisa é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber aquilo que me toca, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, aquilo que me estressa. Só que a gente hoje tem um autoconhecimento muitas vezes limitado, até pelo nosso histórico, né, de formação e de educação. Né? A gente vem nessa situação de trabalhar muito só com pensamento reto, que a gente chama, né? É um pensamento reto, linear, que a gente coloca tudo em caixinha, e muitas vezes a gente não conecta o pensar ao sentir. Né? Que é o pensamento que a gente fala, né, de trazer um pensamento vivo, um pensamento que inclui as emoções. Né? Então, isso faz com que o meu autoconhecimento às vezes fique muito pequeno, e aí eu não consigo fazer o outro movimento da inteligência emocional, que é a autogestão. Uma vez que eu não estou em contato com os meus sentimentos no dia a dia, uma vez que eu não olho meus sentimentos no dia a dia, por mais bobos que eles possam parecer, eu acabo não conseguindo fazer a gestão. E aí, muitas vezes, ou eu explodo, ou eu implodo. Né? E um outro elemento da inteligência emocional, a gente fala da automotivação. Né? O outro no círculo seria a empatia. E um quinto seriam os relacionamentos.
Então, é uma roda. Né? Se eu não me autoconheço, eu não faço minha autogestão, eu não consigo me motivar porque eu não sei o que é importante para mim, eu não consigo me motivar, né? Eu não consigo nem ser empático, nem comigo, nem com os outros, e aí fica difícil o relacionamento. Então, o jeito que o Steiner explica é bem bacana, porque ele fala, a gente precisa se separar para a gente poder também se integrar, né? E hoje em dia tem também uma parte muito interessante, deixa eu colocar aqui, colocar meu vídeo aqui, na hora que eu der o share screen vocês conseguem me ver. Hoje em dia também eu falo que a evolução, né, uma outra palavra que aparece muito para as pessoas é resiliência. Né? As pessoas agora precisam ser resilientes, precisam dar conta do que está acontecendo, resiliência é a palavra do momento. Né? E o conceito de resiliência dentro da tradição também, né, regular, é a minha capacidade de me manter flexível, né, e tomar uma ação em relação à minha atitude. Uma imagem muito interessante da resiliência é a imagem assim, eu tenho a bucha, né, a bucha que eu espremo, e ela se adapta, mas ela tem um limite, e eu também, quando solto, ela volta, e ela tem um limite dela também. Né? Ela sabe até onde ela pode ir e até onde ela volta. E eu tenho papel, né? O papel que eu pego e eu amasso, só que ele não volta. Ele não é resiliente, né? Ele não consegue voltar ao seu estado. Então, essa é uma imagem muito interessante, porque quando a gente fala assim, né, o que eu tenho que fazer hoje em dia, ou como é que eu posso trabalhar essa questão, então, para desenvolver a minha inteligência emocional e desenvolver a minha resiliência. E aí eu trago para vocês duas coisas. Primeiro, o autoconhecimento. E aí uma das técnicas mais utilizadas para se exercitar a resiliência é a gente fazer 3 passos. Primeiro, eu parar, dar nome à minha emoção, seja ela qual for, e aí eu vou tomar uma ação com relação a essa ação. E essa ação, não necessariamente eu fazer alguma coisa externa ou devolver a questão. Eu posso tentar achar uma ajuda, eu posso dormir com o assunto, né? Eu posso buscar outras situações ali para lidar com aquela situação. Então, quando eu falo, né, da inteligência emocional, que eu estou trazendo para vocês essa questão do pensar, do sentir, do querer, que o Steiner fala, é justamente, está totalmente ligada a essa técnica de inteligência emocional, né? Esse exercício prático que o mundo fala para a gente, quem já estudou um pouquinho, ou quem fica vendo palestras ou coisas que as pessoas colocam, é justamente isso, né? Você precisa parar, e o que é parar? É parar justamente o pensar, né? Eu preciso observar, e observar o quê? Os sentimentos, dar nome. E aí eu preciso dar a ação, que é essa vontade, né? De lidar com isso. E esse lidar pode ser, inclusive, né, sair dessa situação, retirar daquilo que a gente fala que é meu estressor, né, tecnicamente. O que está te estressando? E nesse momento, pequenas e grandes coisas nos estressam. A limitação de movimento nos estressa, mas até um exemplo que eu dei nos grupos de pais, né, que a gente falou um pouquinho exatamente sobre esse conteúdo, muitas vezes a gente perceber, e eu adoro esse exemplo porque ele é bem prático, que às vezes uma toalha em cima da cama irrita a gente, e a pilha de produtos ou de coisas para limpar, né, ou de coisas para lavar lá na pia, não irrita. Então, às vezes a gente vê uma coisa que a gente não sabe que é aquilo que está irritando, e aí a gente já briga, seja com o adolescente que a gente tem em casa, com a criança, com o parceiro, a gente já começa a criar um círculo que a gente chama vicioso e não virtuoso. Né? Então, a gente tomar contato com essas 3 instâncias que existem na gente é um dos grandes caminhos para a gente praticar essa inteligência emocional e exercitar e fazer com que ela aumente e que a gente trabalhe justamente essa nossa resiliência, porque a resiliência é justamente eu conseguir ter a flexibilidade e lidar com a situação o mais rápido possível,
não deixar isso se acumular. Né? Porque tem uma coisa também, quando a gente vai vivendo estresse, a gente tem assim, né? O bom estresse, o bom estresse, o bom estresse. Só que depois, esse bom estresse, ele pode virar além do que eu dou conta, e aí eu não dividi, e aí eu entro no que a gente chama de burnout, que aí já vai impactar no meu sono, né? Já vai me impactar no jeito que eu trato as pessoas, eu já posso estar explodindo, né? Justamente porque eu não estou observando esse tipo de atuação. E o que eu achei magnífico nesses estudos também é a gente ver uma ligação disso com a neurociência, tá? Dentro do nosso cérebro, a gente tem o cérebro trino. Nosso cérebro ele tem 3 partes, né? Então a gente fala que existe dentro do pensar, né? A gente tem o neocórtex, dentro lá de cima, né? Do parar eu tenho o neocórtex, que é esse primeiro, que é o pensamento linear, racional. Eu tenho o cérebro mais antigo, que é o reptiliano, que ele me dá essa noção de atacar ou de fugir, que é o cérebro que os seres das cavernas, né, os homens das cavernas tinham. E eu tenho do meio, que é o cérebro límbico, que ele me dá essa gestão das emoções. E como é que eu trabalho esse cérebro límbico? Tem uma coisa magnífica dos nossos filhos estarem na pedagogia Waldorf, né? É nos grandes movimentos, é nos trabalhos manuais, é na arte, coisas que nós fomos muito pouco trabalhados no nosso currículo de autoeducação enquanto crianças. E agora a gente está jogado numa situação que a gente precisa trabalhar muito essa conexão para a gente se manter resiliente, né, dentro dessa situação. Aí tem gente que me pergunta, eu dei até uma palestra hoje mais cedo para um grupo que me perguntou, tá, mas resiliência quer dizer que a pessoa resiliente não sofre? Não, ao contrário. A pessoa resiliente, ela sofre sim, ela sente sim, só que ela entra em contato com isso rápido e ela consegue trazer uma ação que promova o mínimo de bem-estar ali naquele momento, tanto para ela, quanto às vezes para quem ela está trabalhando. Né? E às vezes a gente fica se perguntando, ok, para mim eu estou bem, mas eu estou com uma questão muito forte em casa, seja com meu filho, seja com meu companheiro, ou com um idoso, ou com alguém, né? E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? A mesma situação, né, dos 3 passos, a gente precisa fazer com outra pessoa, só que a gente precisa trazer uma capacidade muito forte de observação. Né? Observar o comportamento da outra pessoa. É uma pessoa que era calma, ficou agitada? Era uma pessoa que era agitada, ficou calma? É uma pessoa que está trazendo, né, está com dificuldade de dormir, está com dificuldade de conversar, a gente precisa observar. E na hora que eu observo, eu depois vou começar a fazer perguntas para essa pessoa, mas não são perguntas de julgamento. Você está nervoso? Eu acho que você está estressado. Isso irrita mais do que ajuda as pessoas. Então, quando eu vou fazer essas perguntas para essas pessoas, o ideal é que eu descreva a situação que está ocorrendo. Eu vejo que você não está conseguindo dormir. E aí ver o que a pessoa responde. Né? Ver e ir fazendo as perguntas, né? Descrevendo a situação, não julgando ou qualificando a situação a partir do seu sentimento. Porque aí você pode ajudar a pessoa a partir dessas perguntas e pode ser que nem seja você a pessoa para ajudar essa pessoa, né? Esse outro na atuação. Muitas vezes, outras pessoas podem ajudar mais do que você mesmo naquela situação, mas pelo menos você ajudou a pessoa a encontrar em contato com o sentir e ela buscar uma ação se ela tiver condições, ou ela perceber, né? E você poder ajudar a tomar uma ação dependendo da idade que ela tem aí, com quem que você vai estar trabalhando. Então, essa tríade também é muito importante, né? Não julgar, mas ajuizar, descrever. Né? Isso é uma coisa também que a gente aprende muito quando a gente está estudando antroposofia e está falando um pouquinho. Né? Então, quando a gente vai falar de resiliência, está muito ligado a esse tempo de recuperação
e essa questão também de eu manter a minha positividade a respeito das coisas. Né? Nossa, Fabrícia, mas como é que eu vou manter a positividade nesse momento, estando há 2 meses trancado dentro de casa, as crianças já não estão se aguentando, eu não estou mais me aguentando, como é que eu vou fazer isso acontecer? Né? Eu dei esse exemplo também no grupo com os pais, os grupos menores que a gente falou, e foi até uma imagem que o próprio Dr. Ronaldo trouxe em algumas das palestras, que eu achei ótima e eu estou repetindo. É assim, é como se a gente tivesse sido enfiado dentro de um carro, né, espremido com um monte de gente, num caminho que a gente não sabe o fim que vai ter, e nesse caminhar, a gente não sabe ainda, né, o que está lá na frente, mas eu preciso ligar a minha luz interior, né, a minha luz interior, para ela iluminar até onde eu consigo ver, e eu viver ali naquele momento presente. Por quê? Tem uma coisa também muito importante para a gente perceber. O mundo inteiro antes olhava muito mais para depressão do que para ansiedade. E qual é a diferença básica entre depressão e ansiedade? Eu estou no meu momento presente. Depressão é eu ficar olhando para trás. Por que aconteceu, por que isso, por que aquilo. Então, isso me comprime. A ansiedade é eu viver no futuro. Né? Eu fico demais nessa questão do futuro. E isso depende muito de como é que eu coloco, aonde eu coloco o meu pensamento. Porque se deixar, a gente foi treinado muito, né? De linha reta e de ter uma solução para tudo e de estar olhando para tudo. Então, a gente fica no que a gente fala da análise parálise. Eu fico toda hora voltando nas mesmas questões, né? Questões que eu ainda não vou ter essas explicações. E aí, o que é salutar nesse momento, em termos, né, nessa gestão emocional, ou gestão até do pensamento, é eu colocar sentido de longo prazo, porque às vezes a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos ou em 5 anos, mas eu também colocar coisas da minha prática diária. Deixa eu só ver quem é que está com áudio. Espera aí, gente, que eu estou de host também, então eu estou mexendo no microfone. Então, a gente olhar também o nosso curto prazo, né? Criar coisas do curto prazo que ajudem a gente nisso. E como é que eu ajudo a trabalhar esse pensamento, esse desenvolvimento e esse momento que eu falo, que é um momento meio bebê, né? É legal a gente ter contato com a pedagogia, porque ela traz algumas coisas muito legais, que são os 3 R's, que eu também já falei bastante aqui, que a gente precisa usar na gente, que é ter ritmo, rotina e repetição, que é, como é que está a hora que você dorme? Como é que está a hora que você acorda? Como é que está a hora que você almoça? Né? Como está esse ritmo e essa rotina constante, inclusive nesse caso, nos finais de semana. Já existiam estudos dizendo que essa prática que a gente faz de durante a semana eu acordo cedo, final de semana eu acordo muito tarde, isso ao invés de ajudar o corpo, ele estressa o corpo. Porque o corpo, ele prefere agir como um reloginho. Então, essa coisa de ficar trocando, né? A gente demora, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo, né? Que a gente demora para voltar para o eixo. Né? Então, isso é uma das coisas também para a gente olhar. E uma outra atividade também bem legal é a história da contração e da expansão. Da contração e da expansão. O que é isso também? A gente tem observado muitos pais, né? Pessoas que têm crianças dentro de casa, que não estão tirando tempo para ficarem consigo mesmos, nem que seja 5 minutos, né? Pelo menos 1, 2, 3 vezes por dia, ficar 5 minutos. Né? E vocês cuidarem um do outro para fazer esse tipo de coisa. Por quê? É toda hora no trabalho, porque agora é home, né? Falando em inglês, home, office, schooling, né? Eu estou cuidando da casa, eu estou cuidando do trabalho e eu estou cuidando também da escola. Até porque essa relação da escola não é uma relação fácil que a gente está vivendo, né? As professoras escolheram cuidar de crianças porque elas preferem crianças do que adulto. Eu sou mais de adulto, né? Eu falo que elas estudam pedagogia, eu me especializei em andragogia, que é como é que o adulto aprende. Então, precisa fazer sentido para o adulto isso. Então, o que acontece? As professoras estão numa posição de estresse, não acham que elas não estão, porque elas estão
tendo que lidar conosco para chegar nas nossas crianças. E, ao contrário, a gente também está se estressando, porque se alguém aqui quiser ser professor de maternal, pré-primário, a gente seria, nós seríamos, mas a gente está precisando aprender essas coisas para poder, dentro de casa, ser o educador dessas crianças nesse momento. Então, essa relação, inclusive, talvez até esteja estressando mais a gente, muitas vezes, para alguns, do que a história ou do cuidar da casa ou do cuidar do trabalho dentro de casa. Assim como, para muita gente, cuidar dos afazeres domésticos talvez esteja estressando mais do que cuidar da criança, né, ou de educar a criança. Cada um tem sua medida. Então, é importante que a gente se observe muito. Né? Existe uma pessoa que inspirou muito o Steiner, foi Goethe, né? Que ele fala da observação goetheanística, eu sempre engasgo quando eu vou falar isso. Ele traz isso, né? Que a gente precisa realmente apurar a nossa observação do mundo, mas também da nossa parte interna. E vocês pais já devem ter estudado, eu não sei quem é que já estudou, né? Todos os sentidos, né? Inclusive, quem já estudou, se puder escrever aí no chat para me dizer, eu já estudei, ou se alguém não conhece, e aí qualquer coisa, até alguma professora pode me orientar melhor, mas quando a gente trata com as crianças menores, a gente trata dos primeiros sentidos, né? O primeiro sentido é o tato, e aí vem o convite muito, né, desse autocuidado, até cuidado com o outro, de muita massagem, de muito escaldapé, né, de muitos banhos, Aí vem também essa história do trabalho manual, porque ele também ajuda no segundo, que é o que a gente chama do sentido vital, né? O tato é daqui para fora e o vital é daqui para dentro, né? A questão da respiração, a gente observar a respiração, por isso que vem também esse trabalho que a gente fala de trazer esse trabalho meditativo, né? Também para o dia a dia. Agora, tudo isso acontecendo, também tem forças que estão impactando naquilo que a gente vem fazendo. Porque dependendo da fase da vida que eu estou, eu posso passar melhor por algumas coisas, como eu posso ter mais dificuldade nessas coisas. Então, eu queria trazer para vocês também a questão da biografia. Alguém aqui já ouviu falar? A Janaína está dizendo que já estudou os 12 sentidos, né, nos primórdios. É muito rico. Inclusive, eu acho que é um bom tema para vocês poderem caminhar aqui, né, com os pais e mandando, sei lá, um sentido por semana. Alguém aqui já ouviu falar na biografia, nas fases da vida que Steiner coloca? Já se olhou dentro da biografia? A Letícia está falando que estudou no Jardim da Maria. Sueli está dizendo que é bem importante estudar os 12 sentidos. Perfeito. Então, tem um grupo que já estudou, né? Eu queria mostrar para vocês, só para a gente relembrar o que às vezes acontece com a gente também dentro de casa, né? A gente tem aqui um sentido, né? Em que eu... Deixa eu ver se está funcionando aqui, hein, gente? Vamos ver se vai funcionar meu desenho. Isso. Que o Steiner fala que a gente vem do mundo e depois desencarna, né? Isso é muito da visão da alma. E aqui eu tenho a visão... Estudei biografia na formação da antroposofia da saúde. Sim, perfeito, Sueli. Eu tenho a parte física, né? Que é a constituição do corpo. E quando ele vai trabalhar isso, nesse começo aqui, a gente tem 3 fases muito importantes para a gente. Deixa eu fazer assim, vai ficar pequenininho, mas depois eu posso ampliar. Que é do 0 ao 21. Que é a fase... A minha canetinha que parou de funcionar, então vai na mão. É a fase do aprender. É a fase do aprender, que é a fase que os nossos filhos estão dentro da escola. Do 21 ao 42, é a fase do lutar, onde a maioria de nós está.
Só que nessa fase aqui é a nossa fase também de grandes crises, que a gente passa por processos de grandes crises, né? Depois do 42, é a fase do tornar-se sábio. E o que acontece de 0 a 21, né? A gente tem, no primeira parte aqui, essa parte de 0 a 21 é o que a gente chama de educação receptiva. Depois a gente pode falar bem mais aprofundado de cada fase, tá? Mas é uma educação receptiva e é um amadurecimento biológico. De 0 a 21, as nossas crianças ainda estão dependendo muito da gente. É claro que em cada setênio elas vão se desligando mais, né? Na primeira fase, você tem aqui, com 3 anos, né? Ela vai ter a sua primeira memória do eu, tanto que é quando a criança deixa de falar, né? No caso da minha filha, a Elsa faz, eu faço, ela começa a fazer isso. E é onde a gente precisa trazer, é importante a gente trazer muito que o mundo é bom. E a criança, ela está muito no núcleo da família. Eu até brinco que eu falo que quem tem criança nessa fase aqui para cuidar, de 0 a 7, né? Falo que a gente está mais aliviado, de certa forma, nesse momento que a gente está, porque o âmbito da família, ele é bem suficiente para a criança nesse momento, né? E as dificuldades da criança a gente consegue lidar até um pouco melhor, né? Porque de 7 a 14 tem essa questão do Rubicão, né? Que é quando a criança descobre que ela tem um coração. Então, ela tem mais necessidade de um contato ainda mais cuidadoso e caloroso, e muito através do belo, muito através da arte, e essa é a fase que para ele a escola é bem importante. E a escola no papel de um educador que é admirado. E aí, quando a gente fala, né, de 0 a 21, a gente precisa ser, como pais, uma pessoa digna de imitação, é onde dá as nossas questões, do tipo, eu não estou na minha melhor versão, como é que eu vou fazer este trabalho? Né? E nesse sentido, é muito importante também a gente ter esses contatos e demandar mesmo das professoras, viu? Nem combinei isso com elas não, mas demandar essa ajuda para a gente do que a gente pode fazer para cada caso, porque cada criança ela é um ser único e ela pede uma abordagem diferenciada. É aqui onde começam a aparecer o que a gente chama de temperamentos, que a gente leva normalmente para a vida inteira, e que tempera, né, a postura, o jeito da criança, se ela é mais sanguínea, se ela é mais colérica, se ela é mais melancólica ou se ela é mais fleumática, que também dá umas levantadas aqui. Só que, o que pega? Dependendo de como eu trabalhei meus temperamentos, de como eu trabalhei isso, vira um espelho com a criança, né? Então, isso é algo também para a gente olhar bastante. E também quem está de 14 a 21 está com outro desafio, que é, nessa fase aqui, é muitos amigos, e é a verdade que essas crianças buscam, esses jovens, esses adolescentes, não é nem criança mais, né? Então, vira autoridade questionada. Tudo precisa ser provado. A pessoa olha realmente se o que você pensa, você está fazendo, o que você está falando, você está fazendo. Até porque essa parte aqui, ó, existe a crise da identidade, mas esse aqui é o que a gente chama do verdadeiro nascimento do eu, que aí a criança vai pensar por ela mesma, o jovem vai pensar por ele mesmo. Só que esse é um processo realmente de muito questionamento, né? Ele precisa ser uma autoridade respeitada pelo conhecimento, pelos valores, e isso está toda hora sendo testado, 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 testado. Isso também demanda muita presença da gente. E aí o que acontece? Existe essa crise do ser humano da identidade, mas quem está perto de 28 anos? Tem alguém que está perto de 28 anos aqui? Estou vendo gente escrevendo aqui. Tem gente perto dos 28 anos? 28 anos é a crise dos talentos. A gente fica se perguntando
se eu sirvo mesmo para as coisas, né? Se eu tenho os atributos e as condições realmente de fazer o que eu estou fazendo. A gente questiona sim trabalho, né? Dentro dos meus talentos, se eu sirvo mesmo para isso. Então, quem está vivendo essa fase agora, ou quem está acompanhando alguém, talvez tenha até outro filho de outra idade, ou um parente, nessa fase, a pessoa potencializa essa situação. De 30 a 33, que é interessante, que é a nossa fase crística, que a gente chama, que é de morte e ressurreição, eu queria saber se tem alguém, eu não estou vendo ninguém, vocês estão escrevendo no chat, eu acho que não, né? Vocês não estão usando o chat, mas eu queria, essa parte crística é a parte da morte e ressurreição. Então, a gente está tentando deixar os padrões, Stefano, com 32, muito bem, Stefano. A gente vai tentando ser como se fosse um cavaleiro, sabe? A gente vai tentando se separar das regras que disseram pra gente que eram certas, e a gente vai começando a se separar daquilo que a gente herdou do nosso grupo familiar, do que a gente herdou da sociedade. A gente vai se questionando muito isso. Então, a gente está passando por uma fase muito instável mesmo, e de muitos questionamentos. Então, esse momento Covid agora, numa fase crítica, é um momento bem intenso. E com as crianças dentro de casa, dependendo da fase que ela tiver, né? Se ela tiver aqui no Rubicão, né? Pega fase com fase, bem forte, porque a gente também está bem emotivo nisso, né? Se a gente pega nessa parte aqui, também tem uma questão de que essas verdades nos impactam muito nesses questionamentos desses adolescentes. Parece que a gente fica recebendo um monte de coisas muito mais intensas, né? Quando eles perguntam para a gente tem muito mais dificuldade, às vezes, de lidar. Mas o que eu acho interessante, né, para falar para vocês, quando a gente vai falar de habilidades do futuro, e aí a gente fica, como é que eu vou ser esse ser digno de imitação, principalmente nessa fase crística, que eu vi aí muita gente que está nessa fase crística, né? Se eu mesmo estou me questionando para rever meus valores ou rever meu formato, né? Tem uma habilidade muito importante para a gente trazer para as nossas crianças, que é a habilidade de se colocar vulnerável e crescer na vulnerabilidade, né? Porque o crescimento e o desenvolvimento ele vem nesse espaço vazio, né? Nessa possibilidade de ser tolerante com erro, não é incompetência, mas a tolerância por erro. Então, isso é muito interessante também a gente ter esse olhar. Por isso que aí, voltando lá na inteligência emocional e resiliência, é importante que a gente esteja diariamente conversando com a gente mesmo, nomeando as emoções, olhando o nosso pensar, o nosso agir e o nosso sentir. Existe um exercício muito bom, que é o de retrospectiva, né, que eu recomendo que vocês olhem para ele também. E não acabou. Aqui quem está nos 42 anos, eu estou falando em linhas gerais, tá? Depois a gente em outro momento entra. Aqui você está com uma crise da autenticidade. Será que esse sou eu mesmo? Né? Então, assim, como é que eu sigo a minha melhor versão nesse sentido em que eu ando pelas minhas próprias pernas? Né? Isso realmente sou eu ou não sou eu? Isso são... Obrigada, Suzana. Você está falando aí que você está passando exatamente por isso. Né? Você fica se questionando. E quantos anos tem seu filho, Suzana? Ou sua filha, ou seus filhos? Escreve aí no chat para mim, só para poder aproveitar seu exemplo. Porque é legal também a gente trazer, né, o que a gente está vivendo. Trazer esses nossos exemplos. O Diego com 10 e a Giovana de 5. Né? O Diego está bem no Rubicão. Né? E também estou nessa fase ainda, e hoje tem. Isso acontece, viu, gente? Essa crise de autenticidade, ela na realidade, a autenticidade a gente está bem rubicoso. Isso. Então, assim,
o fato de você estar vendo quem é você e se calibrando ajuda mais a passar por isso, né? Mas talvez te dificulte, por exemplo, trazer o mundo bom, dependendo da prática que você está trazendo para você. Porque uma coisa que a gente fala na biografia é o seguinte, a gente tem, muitas vezes, ao olhar a nossa história, ou os nossos momentos, a gente sempre se pergunta por que aquilo está acontecendo. Por que aquilo está acontecendo? Mas essa pergunta por quê, ela não traz um círculo virtuoso. Né? Existe uma pergunta na biografia que é o que faz tudo ser diferente, que é o para que eu estou vivendo isso? O que eu aprendo com isso? E isso traz esse modelo mental da positividade, né? Daquela frase que se a vida te der limões, vamos fazer essa limonada, mas não precisamos fazer uma limonada sozinha. Né? Então, essa questão de se observar é muito importante em todas as fases da vida. E uma das coisas que me deixa mais tranquila de ter minha filha, né, dentro da pedagogia é nesse sentido de que esse olhar para si, ele está sempre desde o começo, né, da educação deles, e coisa que a gente não teve e que agora está sendo exigido da gente uma forte autoeducação. Né, principalmente nessa rotina de dentro de casa, para a gente poder seguir com relação a isso. Então, esse eu acho que é o panorama geral. Pelo que eu vi, a gente já está terminando, não é, Maria? Dentro do horário previsto, é isso? Deixa eu ver. São 18h25. Começamos às 5:50. A gente já... Faltam Tá. 2 minutos. 2 minutos, Fabrício. Então tá bom. Então, eu queria só convidar vocês, então, para olhar... deixa eu ver como é que eu saio daqui. Vou abrir de novo aqui a tela. Para olhar aquela imagem que eu trouxe para vocês no começo, né? Da lemniscata. Que é principalmente nessa parte central aqui, que a gente muda o fluxo e faz com que a gente jogue coisas para cima e coisas para baixo, mas a nossa forma de caminhar está muito ligada a esse nosso pensar atual, que muitas vezes ele está muito só linear, e que a gente precisa trazer, né, um convite que a gente traga esse pensar para o sentir, que é um pensar com o coração, que é aquele pensar vivo, né? E que aí sim a gente consiga alinhar com a nosso querer e com a nossa vontade. E o que eu acho mais interessante quando a gente vai estudando e vai conversando com as pessoas, isso foi uma descoberta para mim que eu acho que eu não sabia, né? Porque eu não sou da área médica, que o coração, ele só bate direitinho se ele tiver um pulmão. Nem sei desenhar pulmão, viu, gente? Vou fazer um desenho aqui. Se ele tiver um pulmão, eu vou te falar, Luziano. Depois eu vou entrar em cada fase, acho que talvez em outro momento, mas eu posso te trazer algumas coisas assim. O coração, ele só pulsa, ele só bate adequadamente se eu tiver um pulmão com ritmo adequado. Então, trazer essa contração e essa expansão, esses 3 R's que eu falei para vocês, ajudam ao nosso pensar ser vitalizado e assim trazer o nosso querer de uma maneira adequada, que também resgata o nosso pensar, o nosso sentir. E aí é esse fluxo, né, da lemniscata. E eu estou fazendo aula de desenho de forma, que eu recomendo fortemente para vocês fazerem nesse momento, e tem um desenho, coerência cardíaca. Simone está escrevendo aí. Muito bem, Simone, isso mesmo. Tem uma imagem que eu achei muito legal do desenho de forma, que ele é assim, ó. Se bem que eu acho que eu estou desenhando muito clarinho. Ah, não. Tá verdinho, né? Ele é assim, esse desenho. Ele é assim. Que é bem lindo. Que é esse pensar, essa cabeça aqui, né? Vindo se conectar com o coração. Né?
E aí, eu recomendo que vocês voltem, gente, a fazer os desenhos de forma, juntem grupos, tentem o Zoom aí, 40 minutos, dá para fazer, eu estou fazendo aula de desenho de formas, está incrível. Porque uma coisa legal também a evolução desse pensar é a gente colocar o nosso pensar totalmente à disposição do nosso corpo. Vitalizar o nosso corpo. Né? E aí a gente conseguir trazer essa saúde, porque eu estava até discutindo com o Darlan, que eu acho que em breve vai falar com vocês aqui, que para mim um dos grandes nomes do jogo atual aí nesse momento, também é uma tríade que eu falo, que é imunidade, e aí precisamos trazer esse, eu não falei de um outro sentido muito importante, que é o movimento, precisamos trazer o movimento. Então vem a imunidade, que a gente precisa cuidar do nosso corpo é o grande portal para tudo. O outro é sanidade, e aí esse pensar vivo, trazer toda essa nossa condição para a conexão com o coração, e esse é um treino que a gente não faz normalmente, né? E o terceiro e grande tópico que eu incentivo também vocês, que é a espiritualidade. Fábia está me pedindo aqui para eu explicar o que é desenho de forma, que talvez todo mundo não conheça. O Steiner, nessa criação de ajudar o fortalecimento das pessoas em termos de corpo, coração, alma, tem outra trimebação que a gente não vai entrar aqui agora, mas ele criou duas coisas muito importantes para a gente fazer exercícios. Um foi a euritmia, que é como se fosse um balé, uma dança que ajuda no corpo para trabalhar essa conexão toda. E o outro são desenhos de formas, desenhos como esses que eu estou fazendo, que você faz com constância, que eles vão te dando fortalecimento da vontade. As formas, inclusive, são muito legais nesse momento, e aí eu estou fazendo essa formação com uma pessoa que é magnífica e trabalhou na... Como é que é o nome, gente? Sempre me falha. O Monte Azul, trabalha com questões fortes de desenvolvimento emocionais e tudo. As formas, elas trazem o fortalecimento da vontade. Nessa coisa da gente, apesar das questões em volta, eu me permaneço naquilo que faz sentido para mim, naquilo que é coerente para mim. E vou criando um ecossistema positivo para que eu possa expandir e contrair. É Nenete o nome dela, Marília. Se vocês quiserem, pode até tomar contato. Passar contato. Faz uma palestra sobre isso. Posso falar com a Nenete. Nenete é maravilhosa. Então, essa questão da contração e expansão. Posso mandar sim. O Marcelo está pedindo do curso. É bem legal. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês, eu acho que era isso. Deixa eu tirar aqui para voltar a minha carinha. Né? Tem algumas meditações, mas eu acho que eu vou deixar para o final. Eu não sei se vocês vão assistir o verso, né, que vocês queriam colocar no final. Mas tem algumas meditações que são interessantes também, né, que depois eu posso passar no final, ou se vocês querem que eu fale agora das meditações, Maria. Tem o livro de desenho de formas, a Luciana está falando, tem o livro de desenho de formas da turma 2 para quem se interessar em comprar. A gente pode estudar um modo de entrega. Isso, a Inácio está falando bem adequadamente, que o desenho de forma são indicações de desenho para adultos. As crianças, elas só podem... Estou aprendendo, viu, gente? E professoras, puxem minha orelha se eu... Não, porque como eu sou especializada em adulto, é andragogia, não é pedagogia, se eu falar alguma besteira, vocês puxam minha orelha. Mas pelo que eu entendi, as crianças só podem começar a fazer desenho de formas, de retas e de curvas, depois que caem os dentes, é numa outra fase. Né? E aí você precisa ter realmente um entendimento para saber para cada criança, porque como ele traz a vontade, né? Se ela não estiver pronta neurologicamente, e de 0 a 7, é importante também dizer isso, que de 0 a 7, ainda o nosso cérebro está finalizando as sinapses, por isso que nem é bom alfabetizar antes disso, porque o corpo não está pronto, senão eu desvitalizo o meu corpo, né? Daí para frente. Então, tem uma fase específica para cada criança, porque, por exemplo, se for uma pessoa, criança colérica é um tipo de exercício, criança melancólica é outro. Então, cada coisa no seu lugar, e a Maria está lembrando bem que com o acompanhamento do professor, porque tem um caminho.
né, para as crianças precisa ter orientação de um professor. Então, assim, o que eu estou falando aqui, e grávidas não podem fazer. Muito bem, Maria. Por isso que eu recomendo que vocês se façam isso em grupo, né? Porque aí dentro do grupo vão ter pessoas que com mais conhecimento para poder conduzir vocês neste processo. Mas é um tipo de atividade bem bacana também para vocês poderem olhar como opção. A Rosana está falando, minha filha de 9 anos está fazendo como tarefa de casa. Será que posso fazer essas formas também? Depende da forma. Eu acho que a professora pode te ajudar. Talvez o fortalecimento que está acontecendo na sua filha, se você fizer a forma também, pode ajudar até numa integração de vocês, né? Então, acho que isso é interessante. Teve gente está me pedindo aqui para a gente falar das meditações. Aí, realmente, nesse momento, as professoras podem nos ajudar muito, né? De como é que a gente se integra na atividade da criança, e a gente fazendo com a gente vai percebendo todo o trabalho lindo e delicado que existe dentro da pedagogia Waldorf. Inclusive, um outro tópico, eu estou até aqui com ele, é de escolas do futuro. Saiu todo um guia das escolas do futuro em janeiro, parece até que eles estavam prevendo toda essa situação. E eles falam justamente que o ensino precisa ser reestudado, precisa ser refeito, que a gente precisa ter ensinos individualizados, em que as pessoas aprendam com a vida, aprendam com a vida prática, saibam aprender. Então, assim, é interessante a gente observar como é que a pedagogia Waldorf também se encaixa em várias, né, dessas coisas, ou praticamente em todas que estão aqui. As meditações, quem me viu também nos pequenos grupos já me viu falando dessas meditações, mas eu acho legal trazer, deixa eu só voltar aqui. Tem 2 meditações que eu acho que são bacanas para o momento, que são essas 2 aqui. Uma são esses 6 exercícios complementares, eu vou colocar o link delas, e o coração etérico, que justamente ajuda a gente a desenvolver essa parte do coração, esse azulzinho, e que para quem não quer fazer exercício, que está muito estafado, eu recomendo esse aqui das forças terapêuticas das imagens da Madonna, que são o quê? São simplesmente imagens da Madonna Sistina e de Cristo, elas são separadas, tá? Eu fiz aqui porque era para imprimir, recortar, você pode até imprimir e recortar em casa. E você meditar nisso 5 minutos antes de dormir, isso ajuda muito a dar um colo, ou uma ou outra. Tem várias outras aqui, tá? Isso foi coisa que o Steiner criou. Eu não estou conseguindo agora ver o chat, porque eu estou apresentando, mas eu vou ler daqui a pouquinho. Então, o Steiner criou uma sequência de imagens, que está aqui completo nesse aqui, tá? E tem na livraria antroposófica, que vocês podem pegar. E ele traz essas imagens. Se vocês quiserem fazer os 2, acho maravilhoso. E os 6, só para vocês saberem, depois teve até palestra sobre isso, e talvez possam ser círculos de saberes com vocês e exercícios que podem ser criados, porque esses 6 exercícios complementares são justamente exercícios que vão integrando todas essas partes, tá? Ele começa, por exemplo, com controle dos pensamentos. Exercício de controle do pensamento. Inclusive, nessa época, né, a gente está com muita crise de ansiedade, a gente acha que a gente está descansando, a gente pega um cafezinho para tomar, ai, parei, 5 minutos, mas eu estou ficando cansada no final do dia. Você não está prestando atenção, que enquanto você toma seu café, sua cabeça não está em você, né? Sua cabeça está em outra coisa. Inclusive, falando de meditação, tem uma também que é bem básica, e que eu vou tomar a liberdade poética, Maria, de fazer agora, só para vocês verem como é que está o pensamento de vocês. Eu queria que vocês sentassem assim, é rápida, tá? É 1 minuto e meio. Vocês se sentassem eretos, colocassem as mãos assim meio que nas pernas, e eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vocês contarem 30 a 0, invertido, tá? 30 a 0, 30, 29, 28, 3 vezes. Eu vou falar aqui já e a gente começa, e aí vocês vão me dizer como é que está o pensamento de vocês agora, até para a gente entrar nas perguntas. Então, vou começar, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, começando.
Terminou. Eu queria que vocês me dissessem quantas pessoas conseguiram fazer o 30-0 apenas uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Coloca aí no chat só para a gente saber, e aí a gente vai começar a... Foi maravilhoso, eu fiz as 3, 0. Boa. 3, eu fiz as 3, 2. Somente consegui fazer uma vez, 2 vezes. Então, a gente vai percebendo, e assim, mesmo tendo conseguido 3 vezes, eu não sei se vocês perceberam de alguns pensamentos entrando e saindo. Vocês conseguiram reparar nisso? Eu não sei se alguém quer abrir ou se a gente já vai. Quando a gente faz isso, a gente percebe que a nossa cabeça não está parando. Né? E é importante para a gente não sobrecarregar o nosso sistema mental e ele está à disposição, né? Depois 1000 outras coisas. Então, e aí teve gente que falou que conseguiu 0 e que as meditações da Madonna ajudaram muito. As meditações da Madonna tem toda uma sequência. Eu recomendo quem puder, compre lá, né? Mas se não, que use pelo menos aquelas 2 imagens aí. Não tive pensamentos, isso é ruim? Ao contrário. Isso é ótimo, Márcia. Você não ter pensamentos é ótimo para você poder estar no momento presente, né? E aí é legal. Primeira coisa é controle dos pensamentos, depois é controle dos sentimentos, é o segundo passo. É o segundo exercício do coração etérico. Né? Aí trabalhar o que você está sentindo e trabalhar sempre o mantra para você voltar naquele mesmo eixo. Eu acho que até te passei, né, o link da sociedade na época. Eu posso até entrar aqui e colocar o link da sociedade, porque vocês não necessariamente precisam comprar o livro. Tem um link da Sociedade Antroposófica. Aí não sei, Maria, se você quer abrir para perguntas? Ou se alguém quer dar algum... Então, Fabrício, eu acho que sim. Acho que a gente tem até as 19h20 para concluir. Então, assim, quem tiver perguntas... Eu acho que já tem uma de Luciana, que ela falou aqui, que queria que você falasse um pouquinho da fase dos 49. Eu também ficaria bem grata, porque eu estou nessa fase. Espera aí, que eu tenho toda uma coisa que eu não consegui ainda digitalizar, mas espera aí que eu vou pegar meus escritos aqui até para mostrar visual, para não voltar na escrita. Espera aí. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu acho que é legal. Porque, assim, essa fase dos 42 ao 49 é a fase do altruísmo, né? Que é a nova visão, é a fase artística. Eu tenho minhas próprias respostas, alma imaginativa, eu faço o que é essencial. Certo? Vocês estão conseguindo ver? Me conta aí, Maria, se está dando para dar uma olhada. Por que eu estou mostrando... Tá dando para ver, e você falando, a gente consegue também entender. Ah, isso depois a gente pode falar de cada, se puder, até 53, tá ótimo. Depois a gente pode fazer uma só de biografia, gente. Aí a gente entra em temperamento, qualidade planetária, tem um monte de coisa aí para vocês se olharem pela visão da antroposofia. Do 8º setênio é a fase da sabedoria, tá? Pode, eu só preciso, eu estou tentando digitalizar há tanto tempo, gente, se souberem de alguém que pode me pegar essas eu fiz várias fotos para digitalizar e não estou conseguindo, porque aí fica tudo meio esquisito. Então, assim, é a fase moral, tá? É a fase ética, né? Da criatividade, de viver a beleza, né? Eu tenho novos valores. É uma área, você já entra na alma inspirativa. Você também faz o que é necessário, mas você já liberta o sentir. Né? Você tem talentos que já são transformados em habilidades, você já flui. Só que aqui perto dos 55, né, você tem, e dos 56, aqui você tem a fase da crise, é um nó lunar, que aí eu não vou explicar detalhamento aqui de novo, mas você tem uma pequena crisezinha aí, viu? Que 18 em 18 anos tem as fases da lua, porque tem como é que é o desenvolvimento que o Steiner fala, né? E que para mim é bem bacana e que é... Vocês já viram o conceito de espiral, né? É como a gente evolui, por exemplo. Se a gente pegar essa linha assim e fizer assim, na biografia, a gente tem loopings, né?
E aí a gente vai. Uma indicação de livro sobre a biografia Tomar a Vida em Suas Próprias Mãos, da Gudrun, que é maravilhosa. Entendeu? Acho que vocês podem... E somando a menopausa, boa, Sueli, quantas crises? Pois é, gente, é crise de desenvolvimento. Vocês acham que eram só as crianças que têm? Né? A gente também é uma eterna criança na vida, né? A vida tem tanta coisa, gente. A gente é tão pequeno, né? E aí, quando a gente se faz pequeno, é onde a gente fica grande. Né? Uma das coisas também que eu estava conversando com... foi uma empresa, tinha muita gente hoje falando sobre resiliência, e gente da internet, assim, né? Principalmente gente que mora sozinha, imagina, tá 60 dias sozinho, trancado dentro de casa, e eu falei assim, as pessoas elas estão confundindo isolamento, que na realidade eu prefiro chamar de distanciamento físico, social, de isolamento total, né? Então, essa questão de trabalhar o social e usar o que a gente tem à nossa disposição de termos positivos, tipo vocês aí tentando se animar de fazer de novo alguns estudos, de trazer de novo o grupo de formas, que tinha data aí que acontecia direto no físico, dá para fazer, vamos abraçar, né, o recurso de Arima, que a gente fala que essa é uma outra conversa também, que essa materialidade, né, que vem da internet, e que é talvez por causa dela que a gente possa estar aqui, mas ao mesmo tempo, às vezes eu sempre falo que o remédio ele não vem, a vacina não vem de uma microparte daquela origem. Então, assim, a gente usar com pausa, com calma e com adequação, né? Então, assim, não fiquem mais de 2 horas na tela, saiam um pouquinho, né? Porque isso desvitaliza. Eu, por exemplo, só faço isso uma vez por dia. Hoje eu estou o dia inteiro aqui no meu escritório, né? Porque como eu trabalho também com educação, tem permissão lá no lockdown para poder sair. Então, acho que é isso que é interessante. Obrigada, Haroldo. Ai, ótimo, Janaína, vou amar. Ai, obrigada, Ivana, eu já não tinha escrito Tomar a Vida nas Próprias Mãos, de Gudrun. Mais alguma outra pergunta, gente, que eu pudesse responder? Teve gente que falou que queria que eu falasse até a mais, mas eu falei até 56, não é? Incluiu a outra pessoa que tinha perguntado? Não, o mais engraçado foi o Haroldo, ele está na fase crítica de 30 aos 33 ou ele está brincando? Se é o Haroldo que eu conheço ou não é? Eu acho que é outro Haroldo, né? Não é o Haroldo que é da sala do Jardim de Maria Júlia. Brincando. Ah, muito bem. Como sempre. Haroldo com seu humor maravilhoso. E aí, mais alguém, gente? Alguém quer abrir o microfone? A Haroldo é da sua sala, desculpa, Maria. Fala um pouco dos 42 a 49 e um pouco dos 38. Espera aí, deixa eu voltar aos 42 que eu falei agora. É a fase do altruísmo, é a nova visão, é a fase artística. Né? A gente está trabalhando muito nas questões, nessas habilidades organizacionais do mundo do trabalho, a gente está usando muito de gerenciamento e direcionamento. São habilidades conceituais. Aqui a pessoa começa a entender a integração, deixa eu só ver onde está aqui, a integração dela com as outras pessoas. Começo a adquirir habilidades de me conectar com os outros. Teoricamente, a gente deveria liderar só a partir dos 42, né? Coisa que a gente não faz. Então, eu tenho minhas respostas, eu tenho a alma imaginativa, eu faço o que é essencial, e aí o que é legal nessa fase é que eu estou libertando o meu pensar. Eu não fico com tanta influência. Certo? 49 ou 56 eu também já tinha escrito, mas deixa eu pegar, que eu não mostrei o de 38. Espera aí. Tá tudo no meu chão aqui do meu escritório, gente. Espera aí. Obrigada, gente. Obrigada, Fábia. Ó, esse aqui é do Andarilho, que é dos 35 a 42. Eu, inclusive, 2 dias antes de completar 35 anos, foi quando eu pedi as contas da Nestlé e fui fazer o caminho de Santiago. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. É a fase em que eu quero descer do cavalo da sociedade e seguir com as minhas pernas. Fábia. Ai, ai. Aí aqui é a parte da consolidação e ampliação, né? As habilidades sociais, onde eu vou tendo uma visão do todo, que eu vou realmente entendendo essa parte social. Só que eu tenho um ritmo de Saturno aqui, da Lua,
eu questiono a mim mesmo. Então, estou realmente questionando, por isso que eu chego aqui na crise de autenticidade, né, dos 42. Eu consolido o meu lugar no mundo, né? Eu olho muito essa questão da minha missão, né? Essa transformação. É uma fase que eu também me questiono de novo sobre propósito. Então, é uma fase bem interessante. Certo? Acho que, quem mais que me perguntou? Fala dos 63 aos 70. Também estou com 38, exatamente isso que vivo. Pois é. É legal se reconhecer, né? Fala, nossa, então, aí as pessoas às vezes me procuram, né, para fazer biográfico e tudo. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Eu falo, posso te dizer? Que bom, você é normal. Você está saudável. Porque a gente passar pela vida sem se questionar, gente, a gente vai morrer. Tem gente que não amadurece, né? Apodrece. Então, é muito legal a gente ter passar por isso, né? Mas aí a gente olhar com esse para quê, né? E num cuidado muito grande com a gente mesmo, porque às vezes eu acho que essa coisa do perfeccionismo, né? De que e o mundo está muito doido, eu falo, né? Se a gente tem vergonha, por exemplo, de falar que está numa terapia, mas se fosse um personal trainer, todo mundo dizia, né? Não, eu paguei um personal trainer para ficar melhor, para ficar musculoso, mas as pessoas. Mas as pessoas. Eu queria dar um alerta, tá? Que isso tudo que eu estou falando é para adulto, viu, gente? Não é para criança. As crianças não têm a condição ainda de absorver esse conteúdo. A gente só faz biográfico depois de 28 anos, tá? Ou próximo, entendeu? Então, acho que isso é importante. A gente não faz a gente até faz biográfico numa idade anterior, mas muito quando vai querer descobrir talentos, mas é numa outra condição, tá? Então, acho que isso é importante falar para vocês. Eu até perdi o que eu estava falando um pouquinho antes, mas se ficou alguma coisa no ar, vocês me questionem, tá? Mais alguma pergunta? A gente ainda tem uns minutinhos. É isso ou a gente já passou? Era até 7, não é, Maria? Começamos com 20 minutos de atraso, então seria até Então a 7h20. gente posso responder mais coisas. Eu não sei se passou coisas aqui no chat que eu perdi, gente, porque às vezes quando eu estou explicando eu não Tá consigo dar tranquilo. conta de. Tem muita gente já Suzana, agradecendo, é. parabenizando pela palestra. A Suzana levantou a mão. Suzana, você quer abrir o áudio? Você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Eu acho que ela levantou a mão quando você perguntou se tinha conseguido fazer a meditação. Perfeito. Acho Então que vou foi tirar isso. aqui. Meu contato? Peraí. Vocês querem meu telefone? Deixa eu colocar aqui. Eu colocando 81 99988. Esse é meu telefone. Tá? Mais alguma outra pergunta que eu não respondi? Essa coisa da biografia, inclusive da outra palestra, porque cada fase das crianças de vocês é muito legal olhar, sabe? Que você fala, nossa, eu estou observando isso, né? Assim, ao mesmo tempo que a biografia é legal, porque eu me coloco dentro de um panorama e que me mostra que eu sou normal, é importante a gente entender também que cada pessoa tem a sua individualidade característica. Por exemplo, quando a gente vai ensinar temperamentos, é terrível quando as pessoas, os pais, a gente, se enfia dentro da caixinha do temperamento. Até porque um temperamento nunca vem sozinho, né? E o ser humano, ele tem a capacidade ele veio com isso, que é um tempero, para ele aprender a temperar os outros e para terminar a vida diferente. Né? Então, se a gente, logo no começo que ele começa a mostrar temperamento, a gente fica fixando ele, eu não estou ajudando ele a ter a liberdade de se transformar, sabe? Então, acho que isso é interessante. Patrícia, uma boa leitura para o momento dos 30 ao 33. Caramba, eu vou meditar sobre isso. Eu leria o Tomar a Vida, porque a fase que essa fase dos 21 aos 42, na verdade, a partir dos 30 ali é quando as pessoas começam a se questionar em termos biográficos. Viu? Tá. Teve alguém aqui que me pediu se a gente pode falar mais um pouco sobre como podemos atuar na educação das crianças em casa. Então,
essa fase de 0 a 21, como eu falei para vocês, é a fase da educação receptiva e que as crianças aprendem por imitação. Quanto menorzinha, mais elas nos imitam, né? Então, de 0 a 7, na realidade, não só de 0 a 7, de 0 a 21, a nossa riqueza interior é muito mais importante de ser cultivada do que efetivamente muitos atos exteriores. O desenho de formas, gente, eu vou perguntar para a Nenete como é que ela quer, se ela vai abrir mais para poder passar, porque eu tenho só o contato pessoal dela, entendeu? Aí eu não me sinto autorizada a passar, mas eu vou passar para vocês, porque se ela não fizer, tem gente que ela indica que faça, tá? Que ela fez a formação comigo e a gente está trabalhando nesse grupo de aconselhadoras biográficas estudando as formas. Então, continua de 0 a 7, vamos lá. Não só de 0 a 7, de 0 a 21, mas de 0 a 7 mais ainda também, mas de 0 a 21. A nossa riqueza interior, ela é muito mais importante do que a nossa riqueza, do que as nossas ações no interior. Às vezes a gente fica muito preocupado de pensar e agir e não passa por esse filtro do sentir. Então, a criança pequena, principalmente, detecta exatamente, ela fala assim, você está com cara feia, você está brava, você está feliz. Eles, às vezes, fazem muito mais a conexão da inteligência emocional do que a gente. Os que estão de 7 a 14 sofrem junto com a gente. Vão para cima e vão para baixo. Porque eles estão ali no Rubicão, nessa conexão. Então, caiu uma gota, é o oceano. Estou exagerando, tá, professora? Se eu falar alguma besteira, vocês me consertem. E de 14 a 21, ele vai checar se você falou e fez, e está sentindo exatamente o que você está falando, para ver se você é digno de confiança, ou ele vai te questionar. Então, eu diria que o grande trabalho nosso nesse momento é reservar e cultivar esse nosso interior, que inclusive, por exemplo, essa meditação das Madonas, eu acho que é só no jardim, eu não sei até que série, ela é a imagem que as professoras têm dentro da sala, né? Elas precisam olhar para isso, porque essa riqueza interior precisa trazer no campo das ações, né? Então, eu acho que isso é algo para a gente observar. Ah, Fabrício, é fácil de fazer? Não, não é, gente. Hoje já é a segunda palestra de inteligência emocional que eu falo, claro que a primeira foi no mundo executivo, que eu não fiquei falando. No 6º ano, a professora Débora tem uma imagem da Madonna. Então, não sei se é em todas as séries, eu não sei, porque como não cheguei até lá, eu não estudei a pedagogia Waldorf tudo que eu deveria, viu? Aliás, quem quiser estudar a pedagogia Waldorf, é meu livro de cabeceira. Eu sugiro que vocês leiam. É claro que tem uma parte muito... A doida aqui, peraí. Tem uma parte da parte espiritual, mas existe o livro que, quando vocês querem fazer formação em pedagogia, é esse livro aqui. Ele fala muito do começo, de uma parte espiritualizada lá, que uma parte eu levei muito tempo para entender, viu? Depois de 10 anos de estudo, acho que no 5º ano eu comecei a entender, e eu acho que talvez agora que eu estou vivendo é que eu estou entendendo direito. E ainda continuo aprendendo. Parte de alma, corpo etérico, corpo astral, não assustem com isso não, mas sigam na leitura que vem muita coisa boa na sequência. Assim, é bom desde o começo, mas coisas que a gente entende, entendeu? É isso, só que eu queria deixar claro para vocês. Então, assim, que é tão denso que às vezes a gente fica meio bagunçado no começo da leitura, né, Suzana? Não sei se você viveu isso aí, mas é algo que a gente vive quando começa a ler. Então é isso. Eu não sei se eu me perdi de novo, é muito denso, né? Não sei se eu me perdi de novo em alguma pergunta. É uma indicação, sim, que as classes do Fundamental tenham a Madonna. Obrigada, Marília, por ter me esclarecido. Então, acho que é isso. Acho que é isso, gente. Fala, Maria. Eu acho que a gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Uhum. Se você tiver algum verso, né, para encerrar, eu voltaria às perguntas, se vocês puderem colocar no chat, né, quais os aprendizados de hoje e o que poderia melhorar, que são aquelas perguntinhas que a gente falou no início, o que podemos melhorar em termos de formato, estrutura e conteúdos, aí vocês, por favor, coloquem aqui no chat. E se
você tiver um verso para querer fechar, então a gente pede para a Inocência fazer o que ela fez no princípio. Você que sabe, às vezes o palestrante gosta de fazer alguma coisa que está no coração pedindo para... Eu tenho uma que eu queria falar para vocês, assim, porque essa questão toda nossa, a gente está aqui como pais, né? Tô falando, mas também sou mãe. E aí eu falei que a gente é testado o tempo inteiro. Ontem também não foi um dia fácil com minha filha. Tem dias que é mais fácil, tem dias que não é, e é isso mesmo. Mas o importante é a gente perseverar na nossa vontade, né? Nessa vontade de se entender, nessa vontade de se autocompreender, de se autoeducar, de criar esse organismo interno vivo e coerente e consistente, humano, que acerta, que erra, que sorri, que chora, que tem sonhos, que fica esperançoso, que depois não fica mais, né? E que é da parte da vida, né? Mas eu acho que essa questão da gente exercitar um pouco a nossa vontade nesse sentido é que eu queria ler uma parte do Calendário da Alma, que é um outro livro bem legal, né? Que é assim: sinto que a própria força, dando frutos, fortalecendo-se, me concede ao mundo meu próprio ser. Fortificando-se, sinto-se voltar para a clareza, tecendo o destino da vida. Lindo, Fabrícia, muito obrigada, viu? Em nome Obrigada, da gente. escola, do colegiado, do Conselho de Pais, Conselho Gestor, queria agradecer a você Obrigada. por ter recomeçado esse Círculo dos Saberes. Não sei se você quer falar alguma coisa. Só agradecer, foi muito bom. Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Inocência, pela oportunidade. Obrigada pela escuta, gente. E aí, Júlia, a gente já poderia dizer que a intenção nossa é a gente fazer esses encontros quinzenais e está no nosso planejamento que o próximo encontro seja com Darlan, mas nós vamos mandando notícias pelas comunicações da escola, tá bom? A gente já poderia também dizer que segunda-feira vai haver uma reunião geral, mas vai sair um e-mail para todos, avisando, tá bom? Gente, então, muito obrigada a todos. Obrigada de novo, Fabrícia. Nada, Maria. E uma boa noite. Obrigada por todos vocês. Boa Tchau. noite. Tchau. Fiquem bem, durmam bem, cuidem-se muito.